Olá, pessoal! Iniciando o ano, já iniciamos, lógico, mas hoje aqui a gente vai falar aí do um geral, né, da nossa agenda do ano do Renascimento. Começando aí, nós vamos falar do curso que começa agora em fevereiro. Depois do carnaval, a gente começa, né, a encontrar o pessoal, trazer o pessoal aqui junto. E nós já temos aí um grupo iniciado, tá? Então, vem junto com a gente, vem conversar com a gente, fazer parte, que é uma comunidade que está cada dia crescendo mais. É além de ser um terapeuta ou ter uma formação, é fazer parte mesmo de um grupo que está se encontrando, se unindo para levar o que tem de melhor aí para o mundo, né? Principalmente a respiração. A gente tem ouvido falar tanto da respiração, ela tem crescido muito, né? A respiração consciente, o breathwork e tudo mais, né? Usando mesmo a respiração para se tornar mais consciente, mais presente e também para a saúde mesmo, né? Saúde mental, saúde do corpo e tudo mais. Então, nosso curso aí começa online, ao vivo e gravado. Tudo isso ao mesmo tempo. A gente não vai ter aulas gravadas só, né? Um curso de aulas gravadas. Não, ele é online e a gente grava para você poder assistir de novo, ou quando não puder assistir, você vai lá e assiste a aula. Mas a intenção é essa mesmo, a gente fazer ao vivo tudo, estar juntos, praticando, né, compartilhando informações e práticas e técnicas, e vocês fazendo trocas. Porque o renascimento que a gente traz é Leonard Orr, o criador do renascimento, e uma das importâncias desse curso, né, é que ele seja de alta qualidade e que seja um atendimento individual, né? Pessoa a pessoa, com qualidade, com atenção àquela pessoa. E, e então é isso que a gente traz aqui. E vai ser feito isso online por enquanto. Funciona, Vanilda, né? O que as perguntas que a gente ouve sempre. E esse online funciona? Aqui daqui a pouco tem aqui o nosso grupo. Hoje só estão aqui os renascedores, né? O nosso time, e eles vão poder contar para vocês se funciona ou não. Tanto para aprender, para se formar, né, quanto para atender. Funciona tanto para o terapeuta, ele sai do curso sabendo, pessoas que nunca conseguiram vir nos nossos encontros presenciais, retiros principalmente, né, ou workshops, seja como for. Nunca puderam. Tem gente que não consegue, tem gente que está do outro lado do mundo, né, do planeta, tem pessoas que estão muito longe e não conseguem chegar até a gente. Elas aprenderam sim, estão hoje ou atendendo e tem gente até dando curso, né? De outros países estão dando até curso e treinamentos também. Então, aprende. Agora, nós temos aí a opção presencial, que soma. Ah, mas e se eu não fizer o presencial, eu não aprendo? Não, mas é óbvio, né, que se você fizer um online e ir lá e fizer um presencial, na prática, você vai ficar mais preparado. Sim, né, se eu disser o contrário, não faz nenhum sentido. Inclusive, a respiração na água, né, pessoal? Então, a prática na água, com snorkel, ao vivo, presencial, é muito mais eficiente, tá? Ah, ninguém nunca aprendeu online? Aprendeu. Temos alunos aí, tem uma aluna agora do último curso nos Estados Unidos que ela aprendeu online. Mas primeiro com ela, né? Ela praticou nela, aprendeu e hoje ela já pode oferecer. Claro, depois ela foi no nosso encontro no final de ano que a gente fez na Índia. Então, o online é para a gente passar o material mais na íntegra, para termos mais essa conexão. Então, são 7 meses, isso foi mudado nós temos aí, ano passado foi o ano que eu mudei para um curso por ano, para a gente ficar mais tempo praticando em conexão, né? Poder passar mais o material para vocês e vocês praticarem.
E então a gente tem esse online e tem os presenciais justamente para reforçar, um reforço. Então, o online é isso, a gente tem aí, inicia em fevereiro, vai até outubro, porque final de outubro a gente vai para a Índia. Então, nós temos aí um retiro em março e depois a gente vai para a Índia, né? O que vamos aprender aí no curso online? Além do material que a gente vai passando, livros, e-books e todo o material durante as aulas. Então, a gente vai aprender as respirações, as técnicas de respirações, como surgiu o Renascimento, a evolução que tem acontecido desde que Leonard lançou até hoje. Leonard, a cada ano que eu encontrei com ele, desde 2010, ele sempre foi passando uma evolução na respiração de renascimento, respiração consciente, né? Então, também tem acontecido da mesma forma comigo. Então, eu me comprometi em repassar o máximo que eu posso dentro do original, né, do que eu aprendi. Então, eu trago isso, e lógico que a gente acrescenta outras práticas, outras técnicas e algumas evoluções dentro disso também. Ok? Então, a gente vai aprender todas as técnicas, além da respiração. Renascimento não é só respiração, renascimento também envolve mudanças, consciência física, consciência né, de pensamentos, consciência do espírito, da alma, da vida, né? E nisso a gente envolve também aí os elementos terra, água, que daí as práticas com a água, que é um adicional de prana, né? E também é mais um estimulante para essas memórias. E fogo, como usar o elemento fogo, o que é o elemento fogo, que é além só do elemento mesmo, né? Onde ele está hoje, como funciona tudo isso. E o ar, né? Que é a respiração. E como tudo isso trabalha juntos. Como que a gente percebe tudo isso na nossa vida, no nosso corpo, e como podemos nos beneficiar disso. Todas as perguntas, as pessoas perguntam, né? E aí, como é que eu faço para me liberar de pesos? Como que eu faço para mudar minha energia, me proteger, me sentir melhor? Então, isso é o que vocês vão aprender no curso, não é num dia, não é num fim de semana e nem só num retiro. Retiro é importante? Sim. Por que hoje temos o online e o retiro? Porque aprender tudo num retiro, tem pessoas que hoje oferecem renascimento porque fizeram um retiro. Sim, é uma pessoa que já tem aquela experiência, fez um retiro, mas aí quem aí fez o renascimento online comigo e ainda esteve em retiros, sabe que não é tão simples assim. Então, eu mentiria se eu dissesse, nossa, olha, é um curso aí, você está super apto e habilitado. Não é verdade, é um curso para a vida. E o primeiro cliente é você. Você é o primeiro cliente. O foco no curso, o foco no retiro são vocês. Por isso que o nosso curso não é tão divulgado, tem tanta gente. Porque a gente quer focar em vocês. Vocês têm que sair daqui mestres no que vocês vieram para aprender. E mestres em vocês, né? A gente já sabe que uma pessoa consciente, uma pessoa que fez as suas mudanças, é a mudança no mundo. Porque uma pessoa que ainda está dormindo, só tem a teoria e acha que a coisa está dominada, não é tão simples assim. A gente sabe hoje que o que acontece fora ativa o que está dentro. Então, nós precisamos trabalhar o que está dentro, fazer as mudanças, para daí a gente sair mais presente, né? Presente no mundo. Então, a gente vai aprender tudo isso. Vai aprender a acessar memórias, acessar o inconsciente. Não vocês acessarem o inconsciente de ninguém, também, mas esse não é o foco. O foco é a gente facilitar isso para a pessoa. A gente dar essa oportunidade, a gente ser
aquele que apoia o caminho. Então, a ideia, o plano é esse. Nós temos o agente, né? O facilitador disso. Então, esse é o plano aqui. Mas como que você vai conduzir alguém se você não conduz a sua própria vida? Se você não tem nenhuma percepção de si mesmo? Então, você só vai poder conduzir alguém quando você estiver dirigindo a sua vida, né? É a mesma coisa de um carro. Como é que você vai ensinar alguém a pilotar um carro se você não sabe dirigir? É absurdo, a gente sabe disso. Uma cozinha, né? Ensinar a cozinhar, fazer alguns pratos específicos, se você nunca fez, você não vai conseguir. A mesma coisa é isso aqui. Então, a ideia é que vocês aprendam, se modifiquem, tenham autoconsciência, para daí sim conduzir as pessoas com mais autonomia, mais firmeza, autoconsciência, né? Autoconfiança, porque o que mais hoje a gente vê, o problema é esse, né? É muita gente falando de autoconfiança, automudança, autoconsciência, mas no final das contas não tem, né? Tem, na hora a coisa fica complicada. Então, a gente está aqui para isso, e a gente está sempre presente para todo mundo, né? Só não aproveita isso quem não quer, está disponível. Então, o curso é isso, o curso é ter essa autoconfiança, fazer essas liberações, conhecer a sua história, então, a gente tem muito trabalho aí, né? E também consciência física, que é a alimentação, a gente vai acompanhar vocês, o jejum também, né, gente? A respiração está sendo a prática mais aprendida no mundo, a técnica, a terapia, como vocês quiserem chamar, e o jejum também. Estão caminhando juntos aí, tá? A gente ouve todo dia, a gente ouve falar do jejum. Não dá mais para fingir que não existe e que ele não é um meio de consciência, de cura, de saúde e de mudança. As duas coisas juntas, então, vocês sabem como é. Quem está aqui já sabe. Funciona muito bem. E claro que não é algo tão fácil assim, nós temos que mudar muitos conceitos, padrões, né? Bloqueios aí, que a gente tem um programinha que precisa ser mudado. Então, a gente está aqui justamente para isso, para facilitar isso. Que vai chegar um momento que vai virar a chave. E você vai dizer, uau, isso é o óbvio, não é mais tão difícil, porque é o óbvio. Porque a gente vai trazer isso para a consciência e para a percepção do ser. E aí você muda e nem percebe, vai mudando, né? A coisa vai acontecer. Então, nós temos aí um caminho, gente. Então, não é 1 mês, 2 meses de curso que a pessoa consegue fazer a virada. Ela precisa mesmo. E tem pessoas que estão há muito tempo fazendo um curso. Faz um curso, faz outro. E aí, o que é isso? É um contínuo. Vanilda, quando acaba? Não sei, eu não acabei ainda. Quando eu acabar, eu aviso vocês. Então, para mim, não acabou ainda. Né? É um trabalho contínuo, não é fazer ali um cursinho, agora eu estou preparado, evoluído, desperto, né? Já. Não, gente, é um trabalho contínuo. E quando a gente tem um grupo de pessoas que nos apoiam, estão junto com a gente, fica mais fácil. Quem está aqui, quem faz parte, sabe disso. É bem mais fácil. Não é que é simples, mas se torna um caminho mais amoroso, né? Então, é por isso que a gente também foca em comunidade, né? Comunidade. E também a gente vai aprender isso, porque esquecemos a consciência de comunidade. Esquecemos a consciência de ser, de estar presente, de estar consciente, de viver o agora. E esquecemos a consciência de comunidade, como isso é forte, como isso é importante, né? Postei aí um texto essa semana da antroposofia sobre exatamente isso. Quando a humanidade vivia em comunidade, quando se apoiava, como a gente era muito mais consciente de tudo, muito mais feliz, né? As coisas aconteciam diferente e nós perdemos essa consciência, que talvez seja mais importante. A gente fala em família, mas o que é família? Talvez seja isso. Talvez a família é muito além do que a gente pensa e que a gente nem isso a gente está vivendo, né? Então, é criar essa família mesmo, essa comunidade. E isso vem da onde? De Leonard George, de Babbage, né? Quem é Babbage também? O pessoal, mas isso é uma religião?
Isso é o quê? Não, gente, isso não é uma doutrina, não é uma religião. Babaji é uma consciência. Como o Buda é uma consciência, né? Babaji, mesmo mestre de Yogananda, da yoga, né? Vem do yoga. Claro, é uma consciência que a gente ainda segue até hoje. Ele que trouxe essa consciência da respiração. Então, a gente sente essa presença de Babaji, de Jesus, de Buda. Não importa, são consciências. E que nós somos essa consciência. Então, é trazer essa consciência para perto da gente, né? Então, a gente vai falar assim, vai falar de yoga, vai falar de pranayamas, né? Vamos tomar um pouco mais de consciência desse aprendizado, né? Dessa ciência da yoga, dessa ciência que lá de trás, que chegou antes de tudo. Chegou antes de tudo que a gente está vendo hoje, já existia. A respiração é a primeira coisa. Então, nós só estamos o quê? Relembrando. É isso. Relembrar como nascer, relembrar como conceber crianças, relembrar como conduzir a vida, né? Porque a gente também esqueceu, a gente hoje decide ter filhos ou nem pensa nisso, não é nem consciente isso, acontece. Depois uma criança nasce, gesta, nasce, e você simplesmente continua largando no mundo, né? A gente não tá tendo responsabilidade sobre nossa vida, sobre as vidas que estão aí. Então, a ideia toda é essa. E, no fundo, é consciência, né? No fundo de tudo é consciência. Então, a gente vai apoiar vocês nessas mudanças que a gente está ouvindo, porque fazer sozinho não é tão fácil, mas com pessoas que já fizeram, estão fazendo, que vivem isso, eu sempre falo, gente, o que eu estou propondo para vocês aqui, um detox, uma mudança, diminuir, né, um consumo disso, consumo daquilo, é a minha vida. Para mim, isso é o meu dia a dia. Então, é fácil para mim conduzir vocês, né? Mas eu sei, eu já passei o que vocês estão passando. Então, eu consigo auxiliar vocês, como muitas pessoas que estão aqui passaram também. Aí você vai conversar com elas, não, mas eu já tô vivendo isso daí, já estou fazendo um jejum de boa. Mas claro que lá atrás foi difícil, mas quando você vê alguém que já está fazendo um jejum de boa, às vezes, opa, não é tão difícil, essa pessoa nem está mais se importando, né? Eu, por exemplo, passei a semana passada inteira fazendo jejum. Um jejum que às vezes uma pessoa não consegue fazer um dia. Eu passei a semana inteira, esqueço, não me importa mais. Por quê? Porque a minha mente mudou. Minha mente sabe que para mim, isso é uma virada de chave, né? É a mente que cria. Então, nós vamos falar sobre a mente também. Vamos mostrar para vocês como funciona a mente e como observar a própria mente, né? Porque hoje você acha que você é o corpo, que você é a mente, que é isso que você está vendo aí, mas não. Tem aí todo um caminho para você ter essa maestria, essa consciência. Vamos falar de sexo, vamos falar de conceber crianças, vamos falar de cura, né? Cura de saúde, de doenças graves. Como que a gente vai falar disso? A gente fala como isso se cria, como a gente está alimentando isso. Então, quando a gente mostra para vocês tudo isso, fica mais fácil de mudar, né? Então, o curso é isso aí, vão aprender a conduzir uma respiração de renascimento, a ouvir as pessoas, a fazer as perguntas certas. Então, todo o processo vai caminhando, quando vocês menos percebem, já estão nele. E depois disso, a gente vai ter aí o retiro, né, em março. A gente já vai estar rodando o curso, começou o curso, retiro em março, que é uma oportunidade para vocês trabalharem tudo que vocês já estão aprendendo e já começar na prática. E quando a gente vai no online, você já sabe, opa, isso aí eu já estive lá, agora eu vou entender um pouco melhor, né? E eu vou poder praticar diferente. Esse retiro aí a gente tem um convidado muito especial, que é a Vihai. Ele já morou no Brasil, hoje ele está em Israel e está indo para a Espanha.
Ele está vindo em março só para o retiro. Só para o retiro. Ele hoje é um ser aí, um mestre. Eu até chamo ele de avatar, tá, gente? Eu digo que é um avatar. Quem aí não esteve ainda com o avatar, um mestre da consciência, é uma oportunidade, aproveitem. Depois eu não sei quando ele vai estar aqui de novo. Sei lá como que você vai fazer para estar com ele. Foi o que eu fiz há 12 anos atrás, 13. Quando me falaram dele, eu falei, meu Deus, eu vou ter que dar um jeito. E eu dei um jeito. Isso eu fiquei sabendo 2 dias antes, tá? Não igual vocês aqui que estão sabendo já há quanto tempo, né? Eu fiquei sabendo 2 dias antes. Recebi uma ligação. Eu queria só comentar que até hoje eu dou créditos ao Avihai por eu meditar. Quem me primeiro realmente fez entender o que era a meditação, como meditava, como não é aquietava a mente, mas aceitava a realidade da mente, foi o Avihai. Até hoje eu carrego um carinho muito grande por ele e, olha, eu não perco nenhuma oportunidade, não perco nenhum segundo de possibilidade de estar junto com ele. É um ser, que nem a mãe falou, um avatar. É algo assim que encontrei lá atrás e até hoje nunca vi algo parecido no mundo. Isso aqui, viu? Uma das habilidades dele é aquilo que eu falei de dirigir, né, Alexandre? Ele consegue conduzir você para a consciência. Por quê? Porque ele já sabe dirigir. Ele já tem essa consciência. Ele é um ser autoconsciente. Ah, mas ele é mais evoluído que todo mundo, ele é muito especial, ou alguma coisa assim. Não, gente, ele já tem essa consciência, né? Então ele consegue facilmente conduzir você. Quem aí nunca conseguiu meditar, nunca conseguiu parar o barulho da mente, que é isso que é meditar, né? Autoobservação, a oportunidade é essa, tá? Essa é a oportunidade para vocês. E eu também. Eu desde a adolescência, tentava meditar. E foi no retiro dele que foi bem difícil para mim, bem complexo. Eu falei, uau, fica todos os dias sentado meditando, sem fazer nada, né? Tudo coça, tudo você quer sair correndo. E na época eu ainda fazia parte do mundo corporativo, né? Desse sistema todo. E eu falei, não vou conseguir, isso é muito difícil, eu não sei como que isso pode ser, até que num dado momento, uau, meus pensamentos pararam. Ah, Verônica, mas só isso? Isso é o principal, porque para o barulho, algo te dizendo o tempo todo quem você é, o que fazer, para onde ir, você está errado, você é culpado, todas aquelas coisas que ficam ali, isso para por um momento. E depois você consegue diferenciar o que é a mente do que é aquele que observa. E ele fala disso nos retiros dele, né? E você fica, o que ele quer dizer com isso? Mas ele consegue te conduzir para isso. E depois que você consegue chegar nesse espaço, nunca mais você sai dele. Tudo bem, eu consegui no primeiro retiro dele, mas tem gente que pode ser que precise de mais um, né? Pode ser que precise de muito treinamento. Eu já estava, claro, nessa questão da respiração, já estava dominando a respiração. Então, juntando meditação com respiração, que é a ideia aqui, é o plano. Nesse retiro, juntar o rebirthing com a maestria de meditação que ele traz. E ele também usa o método de respiração, lógico, né? Então, a gente vai juntar tudo isso, tá, gente? E aí, a respiração, com a meditação, com esse domínio do ser, que o nome do retiro é Caminho do Ser, você amplia a tua consciência, você amplia o espaço, você amplia a tua percepção do ser e de tudo. Então nossa, mas isso é mágico? Poder acessar o passado, presente e futuro? Uau, o que é isso? É espiritual? É algum dom? Não, gente. Todo mundo pode. Todo mundo tem essa possibilidade. Por quê? Tudo está em você. Só que o programa diz o quê?
você não tem acesso a nada, não tem poder nenhum, que você é um, né? Você é uma pessoa nula. Você depende de tudo do que vem de fora, mas não é verdade. A ideia de um retiro, da respiração e da meditação é te dar esse poder, te colocar de novo no centro, né? No centro do ser. O Alexandre levantou a mãozinha, pode falar. Posso contribuir também. Isso, vamos lá. Que eu queria dizer que acho que o que a mãe falou sobre que todo mundo tem essa possibilidade, eu acho que algo mais importante a se perceber é que é tudo baseado numa decisão. A gente tem que tomar a decisão de ir no retiro, tomar a decisão de olhar para dentro, tomar a decisão, dar esse passo. Não adianta só achar legal, não adianta a gente só escutar sobre, a gente só estar presente, não, tem que tomar uma decisão de fazer essa jornada. Tem que surgir esse ímpeto interno de fazer, de fato. E a partir disso você tem acesso ao infinito. Mas tudo tem que começar com o primeiro passo, tudo tem que começar com essa decisão nossa. Exatamente. Quando você diz sim para o retiro, diz sim para o curso, já é uma decisão. E no final, né, Alexandre, no final são várias decisões, mas é isso aí. Vai tomando decisões, fazendo escolhas. Ninguém vai fazer por vocês, né? O fato de estar aqui já é uma escolha. Então, quando você diz sim, pronto, né? O universo já diz sim junto com você. E a gente está aqui para quê? A gente não vai fazer vocês meditarem, vocês inspirarem, vocês terem consciência. A gente está aqui para mostrar o caminho do ser. Ah, mas o que é o caminho do ser? É isso aí, o caminho do ser é esse. É auxiliar, né, facilitar com que vocês descubram de verdade quem é o ser. Que é aquela pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Todo mundo fica fazendo o tempo todo, né, essa pergunta. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui também é uma outra pergunta, né, que fazem o tempo todo. O que eu estou fazendo aqui? É o lugar para você fazer, é o lugar para você descobrir, é esse aí. Qual é o caminho? O que estou fazendo aqui? Quem sou eu? E o que é o eu e o que não é o eu, né? A Fábio levantou a mãozinha. Vamos lá, gente, vamos contribuir aí. Eu quero contribuir também. Quando a gente toma a decisão para ir para um retiro, eu lembro que no segundo retiro eu tomei a decisão e eu até falei assim, Babaji, eu quero receber em dinheiro meus atendimentos para eu guardar esse dinheiro para eu ir para o retiro. Gente, eu recebi todos os meus atendimentos em dinheiro em espécie. Nunca mais me aconteceu isso. As pessoas fazem transferência. Mas aquela vez, eu lembro que eu fiz muitos atendimentos e eu recebi todos em dinheiro e espécie. Então, assim, é muito poderosa a decisão que a gente toma. Porque, assim, você cria essa realidade. E é incrível, gente. Isso aí, Fábio, muito obrigada. E é verdade, eu lembro disso, gente. Que incrível, né, Fábio? A gente esquece o poder que a gente tem, né? É só quando a gente se coloca numa situação assim, aí a gente ativa esse poder. E depois a gente esquece e guarda ele de novo. Mas ok, você, olha aí, agora você lembrou dele. Você precisa lembrar, relembrar. E um retiro, por isso que o nome é retiro, né? Uma imersão, ela te dá essa condição. Porque no dia a dia a gente se distrai. O curso online é muito legal. Nossa, a gente fica contando as horas para estar juntos, né? Eu já estou desde 2019 fazendo online. Mas eu fico, gente, não é só vocês. Eu também, sábado amanhã, opa, eu vou dar com o meu pessoal. Eu esqueço o mundo. Vocês sabem como é, como eu me divirto com vocês. E a gente fica ali, esquece do tempo, né? Às vezes o pessoal, mas 2 horas de curso. Gente, eu normalmente 2 horas não dá. Não é? Tanto que foi mudado ano passado, porque o pessoal começou a dizer, não, Vanilda, é pouco 4 meses, 5 meses é pouco. Gente, quer saber, vamos emendar, então fazer um só, e pronto, né? E chega dezembro, gente, aqui eles estão aqui para eu não mentir sozinha. Chega dezembro, eu tenho que dizer, gente, vamos parar, lá por, começa dezembro, o final é novembro, né? Igual aqui, eu estou dizendo que vai até outubro. Nunca vai até outubro.
A gente vai para a Índia, volta e continua o curso. E aí estou lá em 15 de dezembro, gente, acho que agora deu, né? Porque estava chegando aí o Natal, as festas, a gente para, mas eu sinto que fica um vazio. Para mim fica um vazio, porque eu não tenho aquele motivo de estar ali com aquelas pessoas que sentem e que querem o mesmo que eu quero. Então, é uma coisa louca. E aí, um retiro. Mas mesmo assim, online a gente se distrai, né? Tá ali, daqui a pouco vai lá, porque o dia a dia acaba se distraindo com as coisas do dia a dia, com aqueles viciozinhos, com aquelas pessoas que ficam falando aquelas coisas, com a vida do dia a dia. No retiro, não dá para se distrair. São, igual esse, são 7 dias. O pessoal acha muito, mas daí quando a gente está lá no retiro, não é, pessoal? Não, a gente não quer ir embora, tá? Não quer ir embora, eu também não quero ir. Porque é viver a vida que a gente gostaria. Ali o amor é tanto, os abraços, estar juntos ali, compartilhando, a gente esquece que existe um mundo lá fora. Esquece do mundo que a gente criou, a ilusão, né? Como diz o Um Curso de Milagres. Gente, por falar nisso, o Um Curso de Milagres está presente no online, no presencial. Quem não conhece o Um Curso de Milagres, a gente tem aí um grupo, vem conversar com a gente explica, tá? Eu acho que essa quinta aí a gente vai ter um encontro que é para explicar um pouquinho sobre ele, porque o Um Curso de Milagres é um curso autodidata, né? Você faz o curso com você mesmo, é um livro. Mas aí, claro, a gente gosta de fazer tudo juntinho, criamos aí um grupo que a gente se encontra e fala dele. E temos também, aproveitando aqui a deixa, né, a Adriana, sei que ela faz parte, aqui, eu acho que a Fábia também, do curso de livro, Clube do Livro, que aí é com a Paula, uma renascedora, que ela está promovendo no sábado, é gratuito, tá, gente? E aí ela está agora fazendo um livro que é o Manual dos Renascedores, né? Escrito pela Fanny em conjunto com o Leonard Orr. Então, gente, também outra coisa que fazer juntos, imagina, ler um livro é uma coisa, sozinho, mas fazer juntos é outra coisa, né? Já fizeram outros livros, sabem como é. É como estar dentro daquela história, é vivendo aquilo, né, que está sendo falado ali, em grupo. Quer falar alguma coisa aí? Que saiu ali. Então, tem esse grupo também. Então, o retiro, gente, o nome é retiro, imersão. Vocês vão lá, é para poucas pessoas. Mas por que tem tão poucas pessoas? Porque é isso mesmo, é as pessoas que sentem o chamado, vai chegar quem precisa, né? É profundo, é transformação certa, cada um no seu nível, mas são 7 dias imerso naquela comunidade, imerso naquela consciência. E aí você vai estar experimentando uma alimentação diferente, você vai estar meditando todo dia, fazendo a respiração profunda, né? A respiração de renascimento consciente todos os dias, imerso numa natureza. Esse retiro agora vai ser na Flor das Águas. É um ashram, tá? É um ashram. E lá é um ashram de Babaji também. É do Kriya Yoga também. E também tem anexo uma comunidade que eles já vivem o que nós temos falado, tá? É uma comunidade que já vive tudo isso aqui. Então, vocês vão ter também acesso a essa comunidade, ver como que é pessoas que vivem já a agrofloresta, a plantar sua própria comida, fazer as trocas, vivendo imerso nessa energia, tá, gente? Então, além da gente proporcionar isso, vocês vão ver uma comunidade vivendo assim. Vocês têm ideia como que é essa experiência aí? Então, lá vai ser isso, com a Vihai, trazendo essa consciência de presente, passado, futuro. Ele vai fazer o quê também? A consciência da morte consciente, né? Você vai passar pelo processo da morte consciente. Quem aqui já passou sabe como é. Gente, é um passo na vida de vocês que muda tudo. Muda tudo. A tua percepção sobre a morte e sobre a vida. O que é morte, de fato? Né? Então, ter essa experiência, eu não tenho como explicar ela aqui. Se eu falar, a gente vai tentar aqui, né? As meninas aqui que passaram por isso. O Alexandre também. Mas, se a gente falar, a gente não vai conseguir explicar para vocês. Vocês precisam ir lá e ter a experiência.
entende? Dessa morte consciente, porque é para perceber que só existe vida, né? E você vai perceber, na verdade, o que você vai tomar consciência é o medo. É do medo da vida, medo de viver. E aí, quando você tem essa experiência, você muda completamente a sua percepção. Então, isso vai ter lá também. Você vai acessar passado, presente e futuro, não é ninguém. Você vai acessar as suas memórias, gente. Tá? Você não vai fazer nenhuma viagem para lugar nenhum. É as tuas memórias que estão em você. Então, você vai ver o que acontece hoje na tua vida que não dá certo. Por que você está bloqueado? Por que você está se relacionando com certas pessoas? Por que certas coisas não acontecem? Por que eu não respiro direito? Como que eu vou aprender a respirar, né? Tudo isso. Você precisa entender o teu mecanismo, esse programa maluco que está aí, e que a gente está, a humanidade, infelizmente, complicando cada vez mais, né? Então, a ideia é essa, você ter consciência, autoconsciência de tudo isso, e aí a consciência do ser. Quem é você no meio de tudo isso? Como que você vai descobrir? Se não for algo assim. Você vai para um retiro, você vai passar por tudo isso aí lá, vai fazer todas essas experiências dos elementos, tudo lá, né? Todos juntos, tá, gente? Então, fica o convite. Vai ser do dia... A gente teve uma mudançazinha hoje na data, para fazer um encaixe melhor. Então, vai começar 22 de março e vai terminar 28 de março, tá? Porque vai ter um evento na cidade, vai ficar muito complicado, muito tumultuado, então a gente resolveu dar uma puxadinha, tá? Então, a Vihai vai vir só para isso, a pousada já vai incluir alimentação, a partir de, acho que R$ 1.800, mais ou menos, inclui alimentação, tá, gente? Então, por isso que fica um pouquinho mais diferente aí o valor, mas é porque imagina que você vai ter todas as alimentações. Café é uma pensão completa, né? E com alimentação de verdade, tá? Vegetariana, orgânica, lá feito, tudo lá, né? Então, você vai experimentar o que seria uma vida ideal, né? No meio da paz, do sossego, com alimentação ideal, podendo acessar tudo isso. Então, você vai sair diferente de uma experiência dessa, tá? Então, é um convite para essa experiência. O Avihai vai estar aqui só para isso, depois ele volta para a Europa. Não sei quando ele volta. Vanilda, eu vou deixar para a próxima. Gente, sempre falam isso para mim, eu não sei. Mas quando é o próximo? Eu não sei, eu estou agora aqui, agora eu sei que essa vez existe, né? Eu não posso prometer nada, mesmo o curso, às vezes a pessoa, eu vou deixar para o próximo. Eu apoio a pessoa quando eu vejo que ela realmente quer, faz agora. Eu não sei se o ano que vem vai ter curso, eu não sei se vai ter outro retiro. E tem outro detalhe, gente. Se tiver um outro retiro com a Vihai, sei lá, mês que vem, não é o mesmo. Mês que vem, não. No outro mês, já não é o mesmo retiro, não são as mesmas pessoas. A gente não sabe. Então, se você existe a possibilidade, a gente está aqui para ajudar você. Se você sentiu esse chamado, está aqui assistindo essas pessoas, está aqui me ouvindo, e sentiu um chamado, e tem aí umas coisinhas aí dizendo, não, né, impedindo que você vá, vem falar comigo. Eu estou aqui para te ajudar, para te apoiar. Aqui, os que estão aqui sabem disso. São pessoas que foi assim que elas foram para lá. Eu perguntei, tá, mas eu senti que elas queriam mesmo. Eu falei, ok, o que impede você de ir? E não conseguiram ir? A Fábia mesmo falou agora, é uma questão, ela falou uma parte disso, né? A Fábia falou agora aqui com vocês, está lá no Paraguai, gente, tá? No Paraguai. Então, ela tinha distância, localização, que era um impeditivo. Tem gente que está aqui do lado de São Paulo, me disse, mas São Paulo, gente, está ali em Curitiba, ou está ali em Santa Catarina, ou está na Bahia, seja onde estiver, é muito mais próximo do que Paraguai. E ela tinha a questão financeira, resolveu. Ela tinha a questão de trabalho mesmo, né? Vou ter que deixar um período de trabalhar. Mas os ganhos que vocês têm, a pessoa que você volta é outra pessoa. Essa pessoa que volta
provavelmente não vai ser mais a mesma pessoa que tinha esses mesmos problemas. Então, você precisa dar uma oportunidade para você mesmo. E o mundo está aí te oferecendo. Dizer que não existe é impossível, está aí, tá? Então, me procura, eu vou ajudar você a realizar o seu desejo, o seu sonho, a sua vontade, tá, gente? Então, o retiro é dia 22 a 28. São só... Eu vou falar aqui para vocês, isso aqui não é marketing, tá? São só 12 vagas. Já estão fazendo as inscrições. Não vai ser mais, não vai dar. Tem que ser 12 vagas, tá? Foi o que aconteceu lá, é o que a gente tem lá no espaço de vagas, tá? Então, são 12 vagas. Então, faça a tua reserva. Precisa o quê? 20% da pousada nesse momento, só isso. O resto, quando você diz sim, o universo dá um jeito. Todo mundo sabe disso, tá? Então, faça isso, porque estar com a Vihai comigo é uma oportunidade única. E com essas pessoas que vão estar lá também é uma oportunidade única. O Alexandre vai estar lá. Alexandre é um jovem que desde os 12 anos já está fazendo o processo dele de mudança. Ele hoje trabalha com sustentabilidade, renascendo o planeta. E só estou aqui por causa do renascimento. Se não fosse, com certeza não teria vislumbrado quão importante é a sustentabilidade, não tinha conquistado esse caminho que a gente desenvolveu com a empresa, com toda essa parte de solução sustentável. E eu não abro mão de estar aqui presente nos retiros, estar presente nesses momentos maravilhosos, nas nossas viagens, em tudo aquilo que a gente executa aqui é maravilhoso. É o que, de novo, é o que me trouxe até aqui, é o que vai me levar cada vez mais adiante e que é sempre um prazer imenso poder ver cada vez mais gente tendo acesso a isso, que é o nosso grande objetivo, mais do que fazer evento, mais do que fazer curso, o principal objetivo é poder garantir que o máximo de pessoas possa ter acesso a essas mudanças maravilhosas na vida. A gente não quer guardar isso só pra gente. Aí, tá vendo, gente? Desde os 12, eu já tenho 27. Então, 27? Né, gente? 27. Na verdade, eu tenho um ano. Tenho uma vida. Eu também. Aqui, idade é uma besteira. Apenas um jovem imortal. Um jovem imortal. É isso aí. Gente, o lugar lá, só para encerrar, o lugar da Flor das Águas, ele surgiu, né? Ele surgiu num belo dia que eu estava buscando onde seria o retiro. E ele tem tudo que a gente precisa. Eu não conhecia, eu nem sabia que existia. Então, ele é também, né, como eu disse, um ashram do Kriya Yoga, né? Kriya Yoga é a respiração, é o pranayama, o despertar pela respiração também, só que para um outro caminho, né? Lá do Yogananda e do yoga. Mas é tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo lugar. E eles lá têm uma programação deles. Então, vocês veem que a gente vai somar muita coisa, tá? Consciência ecológica, sustentabilidade, a gente vai... consciência de comunidade, renascimento, terapia da alma, que é ali o trabalho do Avihai. É um nome, né, gente, que é difícil, a gente tem que dar uns nomes aí só para nortear as pessoas, mas é muito além, né, como falar de renascimento. O que é renascimento? É difícil falar de renascimento, porque ele vai muito além, né? É um despertar da consciência. O Avihai é um mestre no despertar da consciência, o renascimento também é um caminho para isso, o lugar é um lugar de despertar da consciência, então é um lugar, é tudo perfeito, tá? Bom, então é isso. Fechamos aqui, já temos duas coisas maravilhosas, né? O curso encaixa com o retiro. Vocês veem que existe todo um caminho aí. Depois disso... Pode falar, Renato. Opa, vamos lá, conclui. Eu gostaria de dar um depoimento. Eu nunca falei, acho que eu nunca cheguei a comentar com você. Acho que foi antes de eu fazer o curso, eu fui no Rio de Janeiro e fiz uma sessão de respiração, renascimento. E aí aconteceu algo bem interessante que aquilo lá me marcou. Sabe quando a pessoa vai para a igreja e acontece
ela é convertida no culto por alguma experiência transcendental que ela passa. E aí a terapeuta, ela pegou e falou, olha, explicou sobre o que poderia acontecer, tetania, tudo mais, né? Aí, tá, beleza. Ela falou, simplesmente respira. Eu continuei respirando e tal. Só que chegou um momento que eu atingi um estado de presença e eu fiquei num estado de contemplação tão gostosa que eu não sentia necessidade mais de respirar. E ela falou que colocou no relógio e marcou, porque ela veio e colocou a mão em cima, assim, no meu, acho que é o plexo, aqui no meu diafragma, e ela falou que estava pulsando, só que eu não estava respirando, e eu não senti necessidade de respirar de forma alguma. Ali foram 5 minutos, mais ou menos. Ela falou, você ficou quase 5 minutos sem respirar. E aquilo me marcou tanto, porque eu acho que eu fui convertido. Gostaria, não sei, tem alguns que dão nome para aquilo. Não, isso daí é assim, assim, assado. Os yogis, eles fazem e ficam muito tempo, muitas horas, tal. Gostaria de ficar, eu não sei o que aconteceu, não foi algo intencional, não foi tipo aquela respiração holotrópica que você segura e fica 1 minuto, 2 minutos consciente. Não, não teve nada de consciente naquilo, mas eu fiquei na faixa de uns 5 minutos, simplesmente sem necessidade alguma de respirar, meu corpo estava em estado de presença, e é por esse motivo que eu estou aqui, eu fui convertido. A respiração, para mim, me marcou. Legal. Essa é aquela parte que a gente consegue explicar também, então a gente não fala muito, né, Renato? Mas aí, como o Renato trouxe isso, é verdade. Essa é aquela conexão que é além da técnica, é além da teoria, é além dos livros, é além de tudo. Como o Diksha, o Diksha é um chamado, é uma conexão, como o Reiki é uma conexão, reconexão também, ela é uma conexão. Então, é fazer a conexão. O Renato, na sala, fez o quê? Ele se reconectou com a alma, com a fonte. É parecido com a experiência da morte consciente, inclusive. Me remeteu muito a experiência que o Avihai direciona, né? Essa conexão, bem o que você falou, você perde a necessidade de respirar, você experimenta o que não é morte, né? É o dissolver ali, né? Você ficar só na existência, né? Fantástico, que experiência fantástica, Renato. Eu tive essa experiência e eu falei, caramba, isso é respiração? Se for respiração, se é renascimento, então eu gostaria de ficar... Não existe técnica para aquilo, não sei. Foi um momento que aconteceu e eu falei, poxa, seria bom se, né, tivesse conscientemente, não, vou ficar mais agora, vai ser 10 minutos, mas, cara, não dá. Assim, não tem como explicar o que é aquilo. Só sei que foi através da respiração. Muito obrigada, Renato, pela lembrança. É isso aí mesmo. Não dá para explicar. É a reconexão, né? É a percepção do ser. Isso é renascimento. É ter essa consciência do ser, né? E aí que tá. Muitas pessoas vêm e perguntam, e a técnica? Estou muito preocupado com a técnica. Existe, a gente passa umas técnicas, né? Mente conectada, você respira circular, porque ajuda, claro. Porque o que é a técnica? A técnica é tirar a mente do controle. Ok, querida, obrigada, Fábio, pela participação. Mas tem uma parte mais importante, depois você assiste aí, tá? Um beijo, obrigada por estar aqui. Gente, então, essa conexão é muito importante, né? Então, a gente ensina as técnicas, porque a mente precisa de técnica, mas a alma e o ser não precisam, que foi o que aconteceu com o Renato. Ele foi direto para o assunto. Eu também, Renato, quando eu conheci a primeira vez que eu entrei em contato com a respiração, como eu não estava esperando nada, eu caí de paraquedas no chão, eu gosto das pessoas que caem de paraquedas.
porque, na verdade, elas conseguem não cair. A gente vai sem expectativa, essas sem expectativas são as que têm as melhores experiências, né? Que é essa experiência que é cósmica, né? Que é a energia divina. Aí depois que faz essa conexão, nunca mais você perde. Porque você sabe onde é. Ela está lá. Né? É isso mesmo. Muito obrigada pela contribuição. Bom, gente, que legal, né? Vamos mais um pouquinho aqui, contar agora uma outra parte disso tudo, que é a viagem, que é para fechar aí com chave de ouro, né? Quando chega a viagem à Índia, que a gente foi ano passado, a gente já rodou o ano, né? Já está no curso, já foi para o retiro, já estamos assim, uau, no auge. E aí nós vamos para a Índia, para a viagem à Índia, nós vamos para o berço do renascimento, para o berço da respiração, né, do yoga, onde isso tudo é falado. Mas, Nilda, todo mundo, tem muita gente lá na Índia, por que não está todo mundo iluminado, né? Aí que tá, né? É um estado de ser, né? É uma consciência já desperta. Então, você vai preparado para o que você vai ver e para o que você quer receber. Como disse o Alexandre também, né? É uma vontade aberta, você está decidido a fazer isso. E nós criamos aí, o ano passado foi um grande desafio, e fomos lá e vimos que é possível, né? Criamos um caminho pela Índia, contendo tudo que cada um sonha, que todo mundo vê, que todo mundo gostaria de experimentar, né? E a gente até percebeu que, engraçado, é um despertar da energia, né? Um despertar dos pontos energéticos, dos chakras, como você quiser chamar, dos elementos, que a gente começa no sul da Índia e termina no norte, né? Então a gente começa na base, porque o planeta também tem, gente. O planeta é um ser orgânico, vivo, com pontos energéticos. Ele vive, respira, sente, se transforma como a gente. Ele não é uma coisa, uma matéria só. O planeta é assim. E então, tudo acontece dessa forma. E é isso que a gente quer sempre mostrar para vocês. E a gente viu que a nossa viagem foi preparada assim. Então, a gente começa no sul. Dessa vez a gente vai começar lá em Auroville. Aí eu vou pedir até para o Alexandre explicar um pouquinho melhor sobre Auroville. É a praia dele. Olha, essa viagem vai ser fenomenal. Ano passado já foi transcendental, minha mãe estava falando, né? A gente fez essa jornada como se fosse uma abertura dos chakras, assim, realmente indo do elemento terra, do elemento fogo, do elemento ar, a gente se conectando com o caminho da energia. É tudo muito amigável, sabe? As pessoas na Índia são muito hospitaleiras, são muito amigáveis, elas gostam de nos abraçar, de nos receber, e você sente que a energia age da mesma forma lá. Você se sente muito acolhido. E a gente vai começar a nossa viagem num lugar muito acolhedor, especialmente ainda, mesmo nos padrões indianos, que é Auroville. Essa é como se fosse uma cidade-projeto, que foi criada com a intenção de ser um ponto de exemplo de como uma comunidade pode existir da forma mais, entre aspas, elevada, né, mais auspiciosa possível. Então, eles incentivam muito a sustentabilidade. Eles têm um centro, o Matrimandir, que é um centro de espiritualidade extremamente auspicioso. Quem quiser, depois pesquise. A gente também, nas divulgações, vai ter ali alguns links, né? É um lugar lindo, lindo. E eles fazem muitas práticas de yoga, de meditação. Eles trazem muito essa conexão do ser com o ser. E eles são como se fosse esse polo de encontro do mundo, que lá você inclusive tem setor tibetano, você tem o setor indiano, você tem o setor budista, você tem várias culturas nesse conglomerado, sem falar que é um lugar que sul da Índia é como se fosse o norte do Brasil, né? É um lugar quente, maravilhoso, de praias com palmeiras, é fantástico, assim, é como ir para o Nordeste. Também a praia lá é linda. Então a gente vai ter assim, alguns dias muito maravilhosos em Auroville, que vão ser assim, realmente para esticar o tapete vermelho da nossa chegada na Índia. Já contar essa sequência, né?
De Auroville, nós vamos para Ama, Amiritapuri, que é a cidade da Ama, que é a Santa Viva, que nós, inclusive, já conhecemos no ano passado com o nosso grupo. É também um ser, mais um avatar, só que esse é um avatar assim, reconhecido mundialmente, com cadeira na Unesco, na ONU, com projetos que mudaram a Índia, mudaram a cara da Índia, trouxeram tecnologia, sustentabilidade para comunidades carentes, trouxeram educação, mudaram muitas coisas dentro da Índia e começaram movimentos maravilhosos. Quem já teve a oportunidade de ir para a Índia ou ver algo sobre a Índia anteriormente, nos últimos 5, 10 anos, vai ver que a Índia já mudou muito a sua face. Ela mantém as suas raízes, mantém a sua espiritualidade, mas ela avançou muito em algumas questões até sociais mesmo, que nós somos acostumados, aquela mentalidade da Índia carente, a Índia com problemas. Cara, hoje a Índia é um polo de avanço humanitário, de avanço tecnológico, e continua sendo um grande centro espiritual. Então, na AMA, nós vamos ter essa possibilidade de conhecer a AMA, receber o abraço da AMA, essa santa viva maravilhosa. Vamos ter uma experiência lá, que também é uma região no sul ainda, com calor, uma praia linda, sessões de meditação diárias, de rituais espirituais da cultura indiana, realizando puja, realizando as meditações do ashram da própria AMA. E também nós vamos participar durante esse período do Diwali, estaremos próximo dessa época. Então o Festival de Luzes também vai estar ocorrendo enquanto nós estamos na Índia, que é o Festival da Vitória da Luz sobre as Trevas, né? É extremamente auspicioso, todos os momentos, todos os locais que a gente vai estar visitando, cada vez mais maravilhoso, conforme até a gente montando, conversando com a mãe, como é lindo o processo até de montar e divertido, né? Você vê aquilo, nossa, que lugar legal, que fantástico que vai ser estar aqui, que fantástico vai estar aqui de volta nesses lugares que a gente já esteve, né? Daí da AMA, nós vamos para Delhi, a capital, que é, o centro do país, de fato, né? Então lá nós vamos conhecer, de Delhi, nós vamos também para Agra, vamos conhecer o Taj Mahal, nós vamos conhecer em Delhi ainda alguns pontos turísticos, como o Forte Vermelho, o Gate, né, onde tem a entrada da cidade. Vamos fazer alguns roteiros ali turísticos, conhecer um pouco, né, da história daquele lugar maravilhoso e aproveitar já Delhi para entrar um pouco em contato com essa estrutura indiana, né, como que é a vida indiana, não só nos ashrams, né. E daí, claro, nós vamos conhecer o Templo de Lótus, que é esse templo de espiritualidade sem religião. É um templo que abraça todas as religiões, todos os contatos com Deus, e é para ser um centro, digamos assim, imparcial, onde você pode entrar, se conectar com a divindade, seja a forma que você tiver dela, seja a cultura que você tiver, e é um lugar também de tirar o fôlego. Só de olhar assim você já fica extasiado, sabe? Também nessa viagem para Agra, para o Taj Mahal, nós vamos passar pela cidade de nascimento de Krishna, então também extremamente auspicioso, né? Até a mãe ajudou a lembrar que enquanto nós estivermos lá na AMA, nós vamos também visitar o Hospital Ayurvédico da AMA, que é um hospital completo, assim como nós conhecemos, só que completamente virado no sentido da Ayurveda. Então lá você chega atendimento nesse hospital é algo que você nunca viu aqui no Brasil. Vocês sabem como é você entrar no hospital eu estou com um problema, meu estômago está meio ruim, eu estou com alguma dor de cabeça, e eles começaram a perguntar sobre o que você come, quais são os seus hábitos de sono, como que está o seu coração, como você está a sua emoção. Eles realmente olham para o ser, não como, eu estou com uma dor no pé, então vamos só olhar aqui a pele do pé, vamos ver o músculo. Não, eles veem o ser integral, porque tudo no nosso ser impacta em tudo nele, é tudo conectado, né? Então, uma dor no pé pode muito bem vir de uma questão emocional, da sua caminhada, da sua jornada, de você estar parado, pode ser milhões de coisas, e lá eles têm essa visão muito mais integrativa, sem falar que utilizam da Ayurveda para o tratamento. Então, muitos medicamentos naturais. Eu mesmo fui para lá assim com alguma questão intestinal, já estava um pouquinho com alguns problemas,
e lá curou completamente. Foi o período, eu nunca estive tão bem fisicamente, falando assim, os meus processos internos nunca me senti tão bem, com disposição, com energia, e todo mundo que esteve conosco, que foi nesses atendimentos do hospital e que participou de toda essa jornada, teve algumas curas fantásticas, assim, até a mãe teve uma cura também fantástica lá durante essa questão desse visita no hospital. Então é algo assim imperdível, sabe? Algo que a gente infelizmente não vê no Brasil. Não sei quando que vamos ter, vai que a gente traz isso para o Brasil, né? Mas por hora, o melhor é ir para lá para poder conhecer. Daí avançando, depois de ir para Delhi, ir para Agra, lá no Taj Mahal, passar para a cidade de nascimento de Krishna, nós vamos começar nossa subida dos Himalaias indo para Rishikesh, a capital do yoga. Também um lugar assim fora de série, e é legal para você ver todas as faces da Índia. Isso é uma coisa que nós, quando estávamos lá atrás, com aquela vontade de conhecer a Índia, viu que isso não existe. Você não tem nenhum roteiro, você não tem nenhuma possibilidade de conhecer a Índia inteira. Você sempre, ou você vai conhecer só o centro urbano, ou só os pontos turísticos, ou você vai só para o sul, ou você vai só para os Himalaias. A gente vai ver desde o calor do sol, da praia, da cultura dos ashrams do sul, até a subida dos Himalaias a mais de 2.200 metros de altitude. A gente vai chegar em lugares gelados, nos lugares quentes, nós vamos ver neve, nós vamos ver mar, a gente vai ver um pouco de tudo nessa viagem. E ali em Rishikesh também é um lugar muito auspicioso para ter nosso contato com o Ganges, que o rio Ganges, esse rio sagrado, né, da Índia, é um rio que nós aqui ocidentais ainda temos aquela visão daquele rio sujo, aquele negócio, já deixou de ser uma realidade. O rio Ganges hoje, primeiro que ele passou por um processo de anos de limpeza, fizeram represamento, limparam os leitos, coleta, fizeram toda uma reeducação de lixo dentro do país inteiro. E hoje o Ganges já é um rio muito mais limpo do que boa parte dos rios que nós temos contatos aqui. Quem for de Curitiba aqui, que conhece o Rio Belém, muito pior do que a pior parte do Rio Ganges. E ali vai ser muito interessante que em Rishikesh é um ponto que o rio não é só foi limpo, está um pouquinho melhor, não, é um ponto em que o rio sempre foi limpo, e ele é muito limpo, seguro para entrar, onde inclusive no ano passado a gente já fez, esse ano a gente está com uma programação certinha para fazer o rafting no Rio Ganges, que é também uma aventura fantástica, assim, é um rio enorme, com ondas, e a gente faz todo um passeio entre as montanhas, olha, de tirar o fôlego também, é algo inesquecível. E a primeira vez que você encosta na água do Ganges, a primeira vez que você mergulha, é algo inexplicável. Eu já entrei em muito rio nessa minha vida, já entrei em muito lago, já entrei em muito mar, sou um filho de Iemanjá, mas entrar no Rio Ganges foi algo assim incomparável. Se você oferecer a água do Ganges para a deusa mãe, que na verdade até o Ganges não é o nome ocidental, digamos assim. O rio de fato é o rio Ganga, que vem da deusa mãe. Então é esse rio que abraça, esse rio que acolhe, por isso que também faz a transição da vida, né? Por isso que eles fazem até todos os rituais nesse rio. Então vai ser muito bom estar na capital do yoga de Rishikesh, poder fazer o rafting no Ganges, poder participar dos rituais do Puja. Inclusive um desses rituais lá do Puja no Yoga Niketan é feito numa plataforma flutuante no Ganges. É algo assim, tirar fôlego, uma estátua enorme lá também, que faz parte da estrutura deles. É uma energia indescritível, você sente os seus centros energéticos sendo limpos em tempo real. Assim. É maravilhoso. Então lá a gente também vai ter muitos pontos interessantes. Rishikesh é um lugar maravilhoso. E após finalizar nosso roteiro de Rishikesh, nós vamos para o que eu gosto de pensar como a cereja do bolo dessa viagem, que vai ser como se fosse o nosso retiro himalaio. Vamos para subir os Himalaias, subir em Haridwar, no ashram onde Babaji, o mestre do Renascimento, foi encontrado,
onde ele passou o seu conhecimento, o ashram que ele construiu. Então é um ponto assim maravilhoso, onde tem inclusive a caverna onde ele foi encontrado, lá livre para meditação. Você pode entrar no ventre da terra e meditar, e eu vou dizer, estar lá dentro é transcendental também. E, de novo, é mais uma subida dos Himalaias, né? Um lugar indo ainda mais próximo da nascente do rio Ganges. Então, é um lugar que o rio é ainda mais perfeito e cristalino, algo assim. Quem vê as fotos da viagem, nós temos bastante lá nas nossas publicações. A viagem ao rio é fantástico, é uma das coisas mais lindas que a gente viu. A gente participar, começando amanhãzinha, vendo o sol nascer logo depois de um puja no Templo do Fogo. A gente teve um puja, fez todo um ritual do fogo dentro de uma dune, que é esse Templo do Fogo, que tem mais de 2.000 anos, construída com bioconstrução. É uma coisa assim surreal de se ver. E toda a viagem também pautada nessa alimentação indiana, que é uma alimentação curativa. Eles realmente se curam através da alimentação. Tem princípios ayurvédicos e, olha, talvez uma das comidas mais gostosas que eu comi na minha vida foi enquanto eu estava lá. E realmente, até a mãe comentou ali nas mensagens, na nossa última visita, eu inclusive participei do ritual do Mundan, que é um ritual onde você tem o seu cabelo raspado, até hoje eu estou mantendo ele baixinho, né? Em que você entrega o cabelo como o cabelo simbolizando o seu ego. E você entrega o seu ego, o seu cabelo ali, a serviço da humanidade, ao serviço de Babaji. Que Babaji nada mais é do que o Pai Divino, né? Então você se entrega para esse serviço da transformação da humanidade, do amor, do acolhimento, que já é o que eu estava conectado há tantos anos, desde os 12 anos, que minha mãe gosta de relembrar, mas se tornou muito forte nesse momento. Então foi também algo fantástico, você tá ali no nascer do sol, fazer o ritual, você entrega a flor, você entrega o incenso, você entrega os elementos, certo? E você faz uma conexão com a Deusa Mãe, com Deus Pai, e assim, muda uma vida, sabe? Muda uma vida. Então, e acima de tudo isso que a gente já está falando de fazer, toda essa questão do Haidakan, todo o templo, nós ainda vamos estar fazendo práticas de renascimento no ventre do renascimento, onde ele nasceu. Então, nós vamos estar fazendo todas as práticas, fazer o renascimento, respirar lá na beira do Ganges, em contato com onde ele primeiro foi desenvolvido, onde ele primeiro existiu. E eu tenho certeza que vai ser transcendental. Nós já fizemos algumas sessões lá em Hairakan na nossa última viagem, e dessa vez a ideia é realmente a gente se dedicar e entrar muito nessa experiência do renascimento nesse grande lugar maravilhoso, maravilhoso. E fazer, inclusive, a mãe comentou de fazer com o snorkel, como o que Babaji ensinou, o Leonard, que até a história do renascimento, né, que Leonard começou alguns testes com respiração, e foi Babaji que ensinou ele a entrar na água, na época em banheiras, né, como o Leonard nos Estados Unidos era acesso a banheiras, né, mas quando ele teve em contato com o Leonard, com o Babaji, desenvolveu essa técnica utilizando o snorkel debaixo d'água e fazendo a respiração de renascimento. E isso te leva direto para o ventre da mãe. Isso te leva direto para o renascer, de fato. É muito, muito poderoso. E você sente assim também, a respiração na água, para mim, ela leva muito para o nascimento e para a morte. Leva muito para o começo e para o fim da vida. É muito poderoso, são algumas das sessões mais poderosas que eu já tive nessa minha vida, foram na água. Então, imagine então na água do Rio Ganges, no meio dos Himalaias, onde Babaji apareceu. Então é algo assim transcendental, de verdade. Vai ser uma viagem maravilhosa e, como eu disse, a gente fala aqui, a gente aproveita, foi feliz nessa viagem, foi maravilhoso, foi algo que mudou a nossa vida, mas mais do que tudo isso, a gente quer poder compartilhar isso com vocês. A gente quer poder ter o máximo de pessoas tendo contato com isso, o máximo de pessoas podendo ter essa experiência, podendo, com um pouquinho de decisão e de movimento, ter esses
mudanças na sua vida. Isso é mais gratificante que qualquer outra coisa que a gente faça. Ver esse caminhar de vocês. Muito bom. Gratidão, Ali, pela ajuda aqui a divulgar o trabalho. Ele está comigo agora. Olha que legal, né, gente? Ter meu filho comigo. E na Índia também estaremos juntos. Com certeza. Não perco isso por nada nesse mundo. Aí, e é só uma palhinha, né? Isso é um resuminho. A gente vai ainda fazer mais encontros, vai tirar mais dúvidas, vai explicar mais detalhes da viagem, mas só dando uma palhinha daquilo que a gente vai estar fazendo esse ano, que vai ser realmente muito único. Então fica o convite, gente, é muito tentador. Quem ainda está com alguma dificuldade, vem falar com a gente. Também nós temos aí um ano inteiro, diga sim, né? Vem junto, se inscreve, deixa o universo trabalhar para você, confiar em você, né? E você confiar nele. E, gente, a gente vai estar junto com vocês em tudo, tá? Desde visto, compra de passagens, apoiar você em todos os sentidos. Vamos estar juntos fazendo isso, tá? Não é uma viagem, um pacote de viagem que você está comprando. Você está entrando para uma jornada, uma viagem além de uma viagem, né? Você vai fazer uma transição, né? É uma transformação. E é um retiro pela Índia, né, Alexandre? É um retiro pela Índia. Completamente amparado. A gente está aqui para termos tradutor, estaremos traduzindo. Tem quem tiver alguma dificuldade com inglês, às vezes não souber, não se preocupe. Nós estamos aqui para fazer toda a parte de comunicação para vocês. Teremos todos os transportes já inclusos e resolvidos para que vocês também não se preocupem. É só realmente aproveitar cada experiência, aproveitar cada um desses destinos. A gente vai estar ali o tempo todo garantindo todas as estadias, levando para os locais, mostrando, ajudando com a alimentação, ajudando até para fazer compra. A gente vai dando todo o suporte para garantir que a experiência de vocês seja o mais maravilhosa possível nesse evento, nessa viagem, nesse retiro itinerante. Um retiro, isso aí. Um retiro de 25 dias, mais ou menos, tá, gente? Não tem nenhuma viagem assim, a gente criou essa viagem. As agências não fazem viagens assim, sul e norte, por exemplo, para começar. E elas fazem muito turístico, né? Muito comercial. Então, a gente abraçou a viagem, agora a gente já tem experiência, né? Então, essa viagem é única. E eu acho que é importante isso, né? Desde o sul até o norte. Sim. E comentar que talvez uma das grandes partes interessantes dessa viagem é justamente esse contato com os ashrams. Durante a nossa viagem do ano passado, nós estivemos em hotéis, nós estivemos em ashrams, nós estivemos nas mais variadas formas de moradia e de acomodação, e eu vou dizer, nada superou as nossas experiências dentro dos ashrams. Claro, ashrams muito bem selecionados, muito bem estudados por nós, mas, nossa, até a infraestrutura no ashram de Babaji, no meio das montanhas, tinha água quente, tinha acesso a todas as infraestruturas necessárias, era confortável, tinha tudo pronto para a gente. É mais confortável do que hotéis que eu já fiquei aqui no Brasil. Então, assim, é algo realmente fora de série, e estar no ashram, dormir dentro do ashram, você vive um pouco a vida do ashram, é completamente diferente do que você ir lá, dormir no hotel, acordar, visitar um templo, tirar fotos e voltar. Você realmente respira aquela energia, você realmente faz aquelas práticas, você se sente entrando em toda aquela experiência. Muito, muito poderoso, muito poderoso. Quando ouve falar de ashram, você pensa, sei lá, uma coisa muito simples, né? E a gente não está acostumado. Mas não, gente, não tem nada de simples. Tem até ar-condicionado, tá? Tem a aula internacional. Por exemplo, a AMA é um complexo, não é um ashramzinho. É um complexo, milhares de pessoas, muitas pessoas trabalhando. Tem a parte só internacional para cuidar da gente, tá? E lá, a Babaji também. Né, pessoal de fora.
É incrível. A gente vai pôr fotos aqui, vídeos, para vocês terem um pouquinho, né? Perceber um pouquinho, tá? Então, é tudo em grande estilo, tudo em grande estilo. Olha, E Auroville vai ser um lugar maravilhoso para a gente vai ficar assim. Aí esse realmente vai ser assim, na verdade, até um luxo, até mais do que o necessário. Mas é que para começar com tapete vermelho num lugar tão auspicioso, merece um lugar muito bom mesmo. Vai ser. Eu já estou ansioso para estar lá, queria ir semana que vem já. Auroville, a gente vai ficar num lugar, uma habitação com piscina. Então, de grande, alto estilo também, né, gente? É para ir lá e ter uma vida também, umas férias boas, ninguém vai lá penar, sofrer, não é nada disso a ideia, Não, tá? não é uma viagem de penitência. Não. O caminho espiritual ele não precisa ser sofrido. Tem momentos da nossa jornada, da vida, que às vezes precisa de um desafio, às vezes a gente passa por provações, mas nesse momento, essa viagem, ela mais do que tudo é para ser acolhedora, é para acolher a sua jornada espiritual, acolher o seu progresso, dar esse empurrão, digamos assim, facilitar mesmo para conseguir fazer essa conexão. E claro, sempre vamos ter desafios. É uma cultura diferente, é uma comida diferente, mas por nossa experiência, esses desafios eles mais enriquecem toda a experiência, mais levam a gente a conseguir ir além e experienciar algo ainda mais fantástico. Nossa, só de pensar nas nossas refeições que a gente fez por toda a Índia, eu chego a salivar, assim. Tivemos até que trazer alguns temperinhos de volta para casa, trazer algumas coisinhas de lá, que é realmente maravilhoso, de verdade. E também vai ter espaço para as compras, né, Alexandre? Quem quiser. Importante. Comprar lembrancinhas, comprar tecido da caxemira, comprar remédio ayurvédico. Nossa, remédio ayurvédico, lá a gente comprou coisinhas do Himalaia, né? Meu Deus, se você for tentar comprar aqui, é 20 vezes o valor e lá você tem acesso, porque para eles lá é o normal deles, né? A medicação deles. Isso aí. Tem gente que paga a viagem só com o que traz de lá, tá, gente? Só para vocês terem. Tivemos membros da nossa viagem que compraram, inclusive, mala extra para poder levar uma mala cheia só de coisinhas que compraram lá, e muitas delas eles até negociam aqui de volta. Quem tem demanda, digamos assim, consegue fazer ainda um cachezinho ali. E fica uma provocação. Quem não puder esse ano já vai colocando no universo, né? Que a gente quer fazer todo ano, né, Alexandre? Já vai planejando para o ano que vem. Mas vamos lá, gente, põe no universo para esse ano. Então, já estão abertas as inscrições também. Estamos com vagas limitadas, né? Porque a gente quer sempre dar atenção para todo mundo, a gente não quer se perder na multidão ali, né? Então, vagas são 10 vagas para essa viagem também, tá, gente? Quem aí trouxer mais alguém, indicar também, sempre a gente tem aí uma condição especial, né? Ou também a gente pode, não posso ir, mas vou indicar. A gente também pode dar uma contribuição aí por essas indicações. Isso, e também a gente está dando a possibilidade de fazer o parcial, né? Se a pessoa não pode disponibilizar os 25 dias, ficar desde a Auroville até Haida-Khan, se a pessoa, por exemplo, quer ir fazer só o trecho norte ou só o trecho sul, como nós estaremos em Delhi, bem no meio da viagem, bem na metade da nossa estadia, a gente também tem a possibilidade de quem chegar à conclusão que é melhor fazer só uma ida até Delhi ou quiser fazer só ir de Auroville até Delhi também é uma possibilidade. Mas olha, o mais oneroso é a própria deslocamento daqui até lá. Estando lá, é melhor não só fazer os 24, os 25 dias que a gente está fazendo, como ainda reservar mais uns dias, se possível. Que daí depois você ainda vai querer aproveitar. Nossa, na última vez todo mundo ficou, acho que mais da metade do grupo, ainda ficou aí quase uma semana a mais. A gente foi para Dharamshala, conheceu o Dalai Lama, teve gente que foi para a fronteira com ali a parte mais do Oriente Médio, ali onde tem os desertos, teve gente que foi para todos os lados, que na verdade a Índia é um país quase continental, né? Parecido com, não é metade só da extensão territorial do Brasil. Então, podem ter certeza que não vai sobrar dia, vai mais faltar, vai querer todo mundo querer ter mais possibilidade, mais oportunidade de visitar aí.
É isso aí, gente. Então fica aí o convite também para a Índia. Então, olha só, esse ano, hein? Esse ano tem muita coisa. Eu sei que dá vontade de fazer tudo, eu sei como que é, não é tão a questão financeira, a gente sabe como é. Mas estamos aqui para ajudar vocês a realizarem o sonho e conversem com a gente, né? Façam suas inscrições e o restante o universo conspira, vamos dizer assim. Bom, gente, então para finalizar aqui, depois de toda essa maravilha, a última questão que eu quero, a última novidade que eu quero contar, mas essa eu só vou dar aqui uma provinha. Só o gostinho. É um gotinho, porque ela está sendo lançado ainda agora, foi lançado semana passada, essa semana aí, é um projeto para terapeutas, eu não posso contar muito aqui, tá? Vai ser um projeto para valorizar os terapeutas, colocar eles em evidências, dar o valor que eles merecem e trazer essa agora mesmo, essa visão de medicinas integrativas, né? O que é medicina integrativa? É a medicina que se integra, todas as medicinas que se integram. A gente hoje já sabe que o ser, ele precisa ser visto como integral e que a gente precisa olhar a causa também, né? E temos que já fazer as mudanças, e a medicina ela tem que estar envolvida em tudo isso, desde a mente, alimentação, as medicinas orientais e também as energéticas, e tudo isso aqui que a gente está falando, né? De consciência, tudo isso é importante, tudo é importante. Só que ainda aqui no Brasil a gente está um pouco patinando com isso, né? Na Índia, primeiro vem as medicinas as integrativas ou as naturais, as orientais. A mais visualizada, a mais utilizada, a Ayurveda, a acupuntura. Lá você vai no hospital, você primeiro faz uma análise do que você tem por uma biorressonância, vamos dizer assim, tá? E aí eles vão indicar o que você vai fazer. Eles não vão indicar remédio, gente. Remédio, eu quero dizer, é alopatia. Eles mandam você fazer caminhadas, mudança de alimentação, acupuntura. Até posições de yoga boas indicam o que é mais auspicioso para o que você está precisando, de posição de yoga, até de pensamentos. Eles fazem toda aquela análise também do Vata, Pitta, Kapha. Cara, eles fazem o negócio completo. Como eu disse, é algo que você nunca viu aqui, e não sei se algum dia vamos. Espero que a gente chegue a ver, né? Mas por hora. É o plano agora. É o plano. O plano é esse. É a gente trazer. E a gente quer valorizar os terapeutas, tá? Então, logo eu vou passar para vocês o que está acontecendo, tá? É um projeto que já vem sendo construído. Ele vai ser em parceria com outras associações e tudo mais, né? Vai ser gratuito para vocês, tá? Para vocês, para os terapeutas, né? Vai ter treinamento, vai ter integração, vai ter muita coisa. E eu estou fazendo parte desse projeto e logo, logo vou passar as novidades para vocês. Fiquem atentos, fiquem de olho aí no que está acontecendo, tá? O mundo está girando, gente. A roda está girando, tá? Bom, né, Adriana? Fica de olho, Adriana, a coisa está acontecendo. Eu quero que vocês saibam disso, eu quero que vocês estejam comigo. Gente, não se distrai, vem junto, tá? Confia, é esse ano, o mundo está passando por uma mudança. Ele precisa dessa mudança. E ela vai acontecer, acreditando ou não, as pessoas achando as coisas que vão funcionar ou não vão, como o que elas pensarem, as coisas vão acontecer, elas precisam acontecer. E a gente vai fazer isso juntos, tá bom? Vocês vêm comigo, todos vocês, quero vocês aqui, tá? Então, gente, eu acho que é isso aí, né? Vamos aqui encerrar. Bastante coisa, né? A gente está um tempão aqui conversando e a gente só deu aqui um pouquinho, né? Falou um pouquinho para vocês sobre tudo. Vamos colocar esse nosso encontro aqui no YouTube para vocês terem acesso, passar para as pessoas, tá? E quero agradecer quem está aqui,
Quero agradecer quem esteve com a gente, quem está com a gente, quem está assistindo, quem está compartilhando, quem está planejando estar com a gente em algum nível. E eu quero dizer para vocês, principalmente o curso online, ninguém deixa de fazer. Se você tem vontade de fazer e está aqui me ouvindo, vem. Porque nós temos aí a proposta de contribuição social, contribuição voluntária, como vocês quiserem chamar, tá? Você vem e você contribui com a sua presença. Se você tem uma questão aí financeira, às vezes está comprometido, o seu financeiro está comprometido, e realmente está todo mundo, e não pode fazer por causa disso, não, aqui você faz, tá, gente? Então, venham participar com a gente, venham fazer junto, venham falar comigo, vem para o curso online, vem para a comunidade, e depois o restante tudo vai acontecendo, ok? Fica o convite. Se você sabe de alguém que pode se beneficiar com o renascimento, em qualquer nível, né? Precisa de um atendimento, a gente atende, a gente não deixa de atender ninguém, de dar essa condição para ninguém por causa de financeiro, tá? Financeiro aqui, dinheiro, ele é importante, ele é um dos resultados. Um dos resultados. Ele faz parte, é lógico, nós vivemos um mundo que precisa de financeiro, a gente precisa ainda, né? Ainda a gente está na transição dessa consciência. Então, eu quero que vocês saibam disso. Nenhum renascedor que faz parte dessa comunidade vai deixar de te atender. E ninguém vai deixar de fazer o curso. Claro, o retiro e a viagem tem um custo que precisa. Então é isso, agradeço vocês. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Muita gratidão pelos que participaram, gratidão pelos que vão estar vendo isso aqui agora a posteriori. Como a mãe disse, são todos muito sempre bem-vindos. E mais do que tudo, a gente sempre quer garantir que todos possam ter acesso a isso aqui. Até breve. O curso começa depois do carnaval, tá, gente? Começa o curso, não, o encontro começa depois do carnaval, tá? Se você tá em dúvida, vem conhecer, vem fazer parte, fica ali quanto tempo você quiser, até você decidir, não tem problema. Se vocês aí conhecem alguém que quer conhecer o Renascimento, convida, vem para aula, vem participar, ok? Test drive. Isso, vem conhecer, sentir energia, entender. Até para quem não quer necessariamente ser um terapeuta hoje, é muito bom porque o Renascimento é uma ferramenta para nos tratar também. A ideia é que todo mundo que tenha em contato com o Renascimento, todos que fazem também a terapia como clientes, cheguem a ponto de tratar a si mesmo com o Renascimento. Então, para todo mundo é bom, não só para quem quer atender os outros, é bom para nós mesmos. E o mesmo vale para o retiro também, não é só para quem quer ser terapeuta, é para quem quer se tratar. Não só durante o retiro, mas inclusive levar aqueles conhecimentos para a vida. O retiro, gente, tem gente que já usou ele para fazer uma desintoxicação. Por exemplo, a gente tem registrado pessoas com diabetes, por exemplo, de resolver o problema da diabetes. Entende? Claro, vai sair curado completamente? Depende, né? Você vai ter que continuar o processo depois, mas lá é um bom lugar para você iniciar a mudança, e iniciar o que precisa para isso, tá? E tem gente que investe, é um investimento também. Pode fazer um investimento, parcelamento, sei lá, tá? Tudo está disponível para vocês. A viagem também pode ser um investimento, você pode investir numa viagem, né? Parcelar isso também. Nós temos aí 1 ano, né? 1 ano para viagem. Então, dá para vocês verem o que pode ser feito. Então, é isso, gente. Valeu, obrigada por tudo. E vocês aí que estavam com a gente até agora também. A gente agradece muito. Até a próxima. Até mês que vem. Tchau, tchau. Om Namah Shivaya.